de Minas Gerais, Romeu Zema. Bom dia, senhores, bom dia, senhoras. Em nome do nosso querido prefeito César, dos nossos deputados federais, Newton Cardoso, Zé Vitor, e do deputado Bosco, eu cumprimento aqui todas as demais autoridades presentes. Para mim é uma satisfação enorme estar visitando o Carmo do Paranaíba mais uma vez, a primeira como governador. Mas aqui em Carmo eu tenho boas lembranças, foi uma das primeiras lojas que eu abri, aliás, a segunda, a primeira foi em São Gotardo, e aqui a segunda. Fiz um grande amigo, talvez a maioria aqui conheça, mas que partiu prematuramente, que é o Adriano Bom Tempo. Há uns 5 anos atrás faleceu, trabalhei com ele mais de 20 anos. E é uma cidade que eu já perdi as contas de quantas vezes visitei e pernoitei aqui durante a minha carreira. E fico muito satisfeito de estar aqui hoje com o prefeito César, nesse momento tão especial, como ele disse, simbólico, em que nós estamos retomando aquilo que foi abandonado. E fui informado, prefeito, que já está na conta da prefeitura 615.140 para as obras iniciarem imediatamente. E quero salientar aqui, o senhor disse que um repórter está com medo do Estado atrasar, fala para ele que enquanto a nossa gestão estiver à frente, eu nunca atrasei compromisso na vida, e não é aos 57 anos que eu vou estar agora mudando a forma de atuar. Minas, infelizmente, se transformou num cemitério de obras, o Brasil não é muito diferente, e o que nós estamos fazendo é concluindo aquilo que foi abandonado, muitas vezes até depredado no passar do tempo. Depois de 34 meses à frente do Estado, eu posso afirmar que desde o primeiro dia o que nós estamos fazendo e continuamos a fazer é arrumar a casa, equilibrar as contas e colocar o trem em cima dos trilhos novamente. Temos conseguido avanços expressivos em todas as áreas. Como foi citado aqui, o Estado nesse momento bate recorde de baixa criminalidade. Somos o Estado mais seguro do Brasil. Isso tem a ver com o quê? Com o trabalho executado com método, com integração. É um trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal. E não é só do Executivo, não. Envolve também Ministério Público e Tribunal de Justiça. Infelizmente, o setor público no Brasil, muitas vezes, cada um só olhou para o seu terreiro. Desde o primeiro dia, eu chamei os secretários e falei, nós temos de trabalhar em conjunto. Nenhuma secretaria aqui é um feudo isolado como acontecia no passado. A área de agricultura não conversava com o meio ambiente, a Polícia Civil não dialogava com a Polícia Militar e assim por diante. Quando há uma coordenação, o trabalho é integrado, o resultado é muito melhor, nós sabemos. Não pode ser entes isolados como acontecia, e fiz questão de me aproximar o mais que posso do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, porque estamos todos juntos, da Assembleia Legislativa, idem. E além da segurança, melhoramos a educação, inclusive a cidade aqui de Carmo está recebendo investimentos expressivos, nós estamos reformando praticamente 1.300 prédios escolares no estado,
dos quais 4 escolas estaduais são aqui em Carmo, que estão recebendo 1,5 milhão e mais de 600 mil para a troca do mobiliário, coisa que não acontecia há 10 anos ou mais. E os reflexos são sentidos. Na última avaliação do IDEB, conduzida pelo Ministério da Educação e Cultura, depois de 10 anos estagnado, o Estado avançou. Batemos recorde também na nota de português e matemática dos nossos estudantes do ensino médio. Na saúde, estamos ultrapassando a fase da pandemia, mas tem um dado que indica que o trabalho feito em Minas Gerais foi muito acima da média Brasil. Minas Gerais é o estado que, dentre aqueles que estão no Sudeste, Sul e Centro-Oeste, o que tem a menor taxa de mortalidade. E tudo isso, na segurança, na educação e na saúde, foi feito sem dinheiro. Porque nós assumimos um estado quebrado, e um estado que está pagando as contas com os prefeitos, com os hospitais, com bancos que não recebiam também, com restos a pagar de vários fornecedores. Eu falo que no setor público no Brasil nós temos de mudar uma ideia que sempre esteve enraizada e que é errada, que só dinheiro resolve as coisas. Dinheiro ajuda a resolver, mas muito mais se resolve quando você contrata pessoas competentes, quando as áreas trabalham em conjunto, como eu disse, quando você tem metas, tem método de trabalho. Isso faz uma diferença talvez até maior do que dinheiro. Eu sempre digo, se alguém me der um excelente mestre de obras e 500 mil reais para fazer uma coisa, ou um mestre de obras meia boca e 700 mil, eu fico com a primeira opção. Com toda certeza, eu vou conseguir fazer os 500 mil render muito mais do que os 700. E setor público no Brasil sempre fala, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Não é só dinheiro. Às vezes mais dinheiro pode até atrapalhar, que começa a dar falsa ideia de que tem demais, e quem tem muito, muitas vezes não faz o que é melhor. E talvez o nosso maior avanço foi em outra área, não foi nem na segurança, nem na saúde, nem na educação, foi na atração de investimentos para o estado de Minas. Este ano, nos primeiros 9 meses, nós já atraímos de investimentos para Minas Gerais, em 9 meses, 58 bilhões de reais. O último governo, em 4 anos, trouxe 26. Então é um número que nem se compara. Nós, em breve, vamos estar ultrapassando a barreira de 200 bilhões de investimentos atraídos para Minas Gerais no nosso mandato. Um número que não tem comparação com o anterior. Hoje, Minas Gerais é um estado amigo de quem investe. Tem obstáculos? Ainda tem, mas muito menores do que quando nós assumimos. Se tem alguém aqui da área contábil, sabe que a prestação de contas para o estado foi simplificada. Se tem alguém aqui da área ambiental, sabe que os processos ambientais estão muito mais ágeis. O mesmo com relação à área sanitária também. Nós estamos fazendo com que aquela bota de chumbo que todo brasileiro veste na hora de querer trabalhar e produzir, fique cada vez mais leve aqui em Minas Gerais. Se ela pesava 10 quilos, talvez a gente já tenha reduzido para 5. Mas queremos que essa bota não pese nada. Porque o Brasil, infelizmente, se transformou num país que maltrata quem produz, e não que dá apoio. Então estamos fazendo esse caminho diferente aqui. Foi comentado aqui sobre a CEMIG, que está dentro desse contexto. Um dos fatores que atrapalha muito a atração de investimentos, desenvolvimento em Minas Gerais é a CEMIG. E por um motivo muito simples. Nos últimos 15 anos, aonde que a CEMIG foi investir?
Quem acompanha essa empresa sabe que ela investiu, foi no Rio de Janeiro, na Light, investiu na Renova, na Bahia, investiu em Belo Monte, Santo Antônio, em Roraima e no Pará. Esqueceu que ela chama Companhia Energética de Minas Gerais, que deveria ter investido em transmissão e distribuição e geração aqui dentro do estado. Ficou tudo sucateado. Estamos conduzindo o maior plano de investimentos da história da CEMIG. Nos próximos 5 anos, 22 bilhões de reais, que já começaram. Vamos estar levando energia trifásica para todo o setor rural do estado. Vamos melhorar muito. E desenvolvimento, não existe a bala de prata. Você faz isso e desenvolve. É igual na nossa vida. Para a nossa vida dar certo, nós temos de fazer uma série de coisas. E o Estado a mesma coisa. É educação boa, é segurança, é infraestrutura. Então estamos caminhando. Mas quero lembrar aqui que muito ainda há por ser feito. Talvez nós tenhamos subido os primeiros degraus. Temos de melhorar muito. A educação melhorou? Sim, mas se comparada com a educação de outros países, nós ainda somos muito fracos. A infraestrutura, você sabe, precisa melhorar, como foi dito aqui. Vamos fazer de tudo para que esse sonho aqui da estrada Carmo, Serra do Salitre, se concretize. Aquilo que depender de nós será feito. Também. E quero concluir aqui, deixando talvez o recado mais importante. O deputado Bosco falou aqui, Minas Gerais deve para o governo federal 140 bilhões de reais. É um número muito maior do que deve para as prefeituras. Isso é uma dívida histórica. E nos últimos 5 anos, Minas Gerais não pagou 1 centavo nem de juros nem da dívida, porque tinha uma decisão judicial que se chama liminar. Mas, há 40 dias atrás, o ministro Barroso, do Supremo Tribunal, me chamou em Brasília e falou assim: governador, estou com a liminar aqui, agora a pandemia acabou e a liminar vai cair. E como que nós vamos fazer para pagarmos 30 bilhões que já estão vencidos dessa dívida? O Estado não tem nenhuma condição de pagar, mas existe um mecanismo que é equivalente à recuperação judicial no setor privado, que se chama regime de recuperação fiscal, que se Minas Gerais aderir, nós vamos ter 30 anos para pagar de forma parcelada esse valor. E nos primeiros anos paga-se bem pouco, de forma que o Estado ainda tenha condição de se estruturar melhor. Para que isso ocorra, a Assembleia Legislativa precisa votar. E eu tenho dito constantemente, se a Assembleia não votar esse regime de recuperação fiscal, o Estado tem todas as chances de voltar a ser o que é. Porque o governo federal tem o poder de sequestrar recursos do Estado. É uma questão judiciária. E nós vamos ficar sem recursos para fazer tudo o que nós já avançamos. Mas com o regime, nós sabemos que o Estado é plenamente viável, inclusive assumimos o compromisso de fazer a recomposição da inflação para todo o funcionalismo público. Então fica claro que é o caminho que nós temos de seguir. Inclusive o funcionalismo seria beneficiado com essa questão, diferentemente do que alguns alegam. Existe muito folclore falando que esse regime vai prejudicar o Estado, o funcionalismo. Não procede. Havia um regime antigo que a lei mudou totalmente, que tinha restrições.
E por último, para me encerrar aqui, eu quero lembrar que o Brasil precisa de reformas. O mundo evoluiu e a classe política do Brasil, a qual eu pertenço agora, esqueceu que o Brasil precisa se modernizar. Há 40 anos o Brasil está patinando no mesmo lugar. Tem economias do mundo, países que dobraram, triplicaram a renda. Nós, de 1980 para cá, pouco fizemos. Por quê? Porque não fizemos as reformas. Quais reformas nós tivemos nesses 40 anos? A reforma trabalhista, há 3, 4 anos atrás, foi um avanço, poderia ter sido maior. A reforma previdenciária, há 2 anos atrás. E aonde está a importantíssima reforma tributária? O que está lá no Congresso hoje é um remendo tributário. Aqui no Brasil, quem paga impostos, quem investe, está sempre inseguro. De repente um tribunal muda a lei, você descobre que você é devedor, apesar de ter contratado contador, advogado, tributarista para poder calcular tudo, e fizeram certo e descobrem que fizeram errado, porque um juiz mudou tudo. Aí vem uma fatura milionária para qualquer um pagar. Quem quer investir num país que trata quem investe dessa maneira? E tem o contrário, às vezes você descobre que pagou a mais. Aí você vai gastar um caminhão de dinheiro com um tributarista e só Deus sabe que dia que você vai conseguir compensar esse valor pago a mais. Então a reforma tributária é fundamental. Caso contrário, nós vamos continuar com essa insegurança. E o pior, tem empresa que para pagar 100 mil de imposto, gasta 50 mil para apurar esses 100 mil, de tanto contador, tributarista, etc., que precisa contratar. Então, é algo que se chama, adequadamente, manicômio tributário. Quem é da área aqui sabe melhor do que eu, que acompanho um pouco a distância. Precisamos de uma reforma administrativa. Eu, na minha vida toda, tenho 57 anos e com todos os milhares de funcionários com quem eu trabalhava, todos só tinham 30 dias de férias por ano. Por que alguns podem ter 60? Eu não concordo. O Brasil precisa acabar com privilégios, independentemente de cargo. Isso acaba distorcendo tudo, criando categorias que se julgam acima dos outros. Somos todos brasileiros e cidadãos iguais. Ninguém deve ter privilégio. Nós herdamos isso de uma cultura da monarquia portuguesa. Parece que a monarquia aqui acabou e nós continuamos com os privilegiados. Eu faço questão de dizer que eu sou o governador de Minas mais econômico que o Estado já teve. Não moro no palácio, não tenho as 32 empregadas, não tenho avião à minha disposição exclusivamente como tinha no passado, etc. E funciona, está dando para ver. Então nós precisamos no Brasil acabar com essa ideia de que algumas categorias têm de ter privilégios que são intocáveis. Nós precisamos ter mais pessoas que queiram fazer a diferença para melhor e não ficar vivendo de privilégios. Para mim, é uma satisfação enorme ver que o nosso Estado começa a ficar em cima dos trilhos novamente, mas como eu disse, não estamos satisfeitos. Esse trem tende a acelerar muito, tende a ir numa velocidade muito maior. Eu tenho certeza que com os deputados, com o prefeito jovem, como César aqui, Falcão, outros aqui, nós vamos ter condição de construirmos um Estado melhor. Estamos apenas iniciando. Gostaria muito que daqui a alguns anos nós falamos, as nossas estradas estão igual às estradas de São Paulo. A nossa segurança vai continuar em primeiro lugar, com a diferença maior ainda.
a nossa educação vai subir várias posições no Brasil. Já foi muito melhor no passado. E tudo isso só depende de nós. Contem conosco, prefeitos, vereadores, nós estamos todos no mesmo barco. Deputados, a mesma coisa. Se esse Estado der certo, todos vamos ganhar. Se não der, nós vamos afundar todos juntos. Muito obrigado, bom dia. Senhoras e